Estamos numa série nesse mês de julho, intitulada As Escrituras Testificam de Mim. Pastor Jailson já pregou 3 mensagens, essa é a 4ª, onde o propósito tem sido mostrar como todo o Antigo Testamento, e não só o Novo Testamento, e nem só os Evangelhos, falam de Jesus, apontam para Jesus. Por isso, essa ilustração que o pastor Jailson colocou aí, tão belamente instrutiva, de como as coisas, o caminho sempre é para a cruz de Cristo. Nós temos mais 2 mensagens hoje no próximo domingo, em que nós exploraremos outros textos para mostrar a centralidade de Cristo nessa história. Antes de lermos o texto dessa manhã, eu quero relembrar qual é o propósito dessa série. Pastor Jailson já falou isso, eu só estou revisando algumas coisas que ele já expôs em outros domingos. Ler o Antigo Testamento à luz da pessoa e obra de Jesus Cristo, compreendendo cada narrativa, lei, poesia e oráculo como uma peça do grande quebra-cabeça da história da redenção. Eu estou aqui colocando em poucas palavras o propósito nosso quando nós pensamos nessa série. Pastor Jailson idealizou essa série no ano passado e nós colocamos no calendário desse ano. É que nós queríamos que a igreja entendesse melhor como é que nós podemos ler o Antigo Testamento e perceber que Deus está preparando a história para culminar em Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento tem diferentes gêneros literários, diferentes tipos de escrita. Às vezes Deus traz uma narrativa. Por exemplo, o pastor Jailson expôs em domingos passados narrativas, eu também vou expor uma narrativa. No domingo que vem eu vou expor uma profecia, é um outro tipo de gênero literário. E tem vezes que Deus vai trazer uma lei ou uma poesia, e a ideia é que esses diferentes gêneros literários apontem para Jesus Cristo. Mas nós não estamos muito acostumados a fazer isso, embora talvez a gente já tenha ouvido isso e até creia nisso, nós não estamos habituados a olhar cada texto sagrado como sendo uma pequena peça nesse grande quebra-cabeça da história da redenção. Então o nosso propósito nessas mensagens era tentar trazer isso à tona, tornar isso um pouco mais claro. Como é que a gente lê as Escrituras olhando para Jesus Cristo? Inclusive, o que isso nos proporciona? Estou resumindo aqui em poucas palavras. Além de coesão na leitura bíblica, tal exercício visa promover menos moralismo e mais admiração por Jesus, o centro de toda a história. Então veja o que ele pode nos proporcionar. Primeiro, uma leitura da Bíblia como sendo um livro só. Coesão, ao invés de você olhar para a Bíblia como uma biblioteca. Tem muitas pessoas que se referem à Bíblia como sendo uma biblioteca por causa dos 66 livros. É uma maneira de descrever, mas ela tem a desvantagem de dar a impressão de que são coisas desconexas. Quando a gente aprende a ler a Bíblia como sendo conectada, faz mais sentido. Hoje, por exemplo, eu vou fazer ligação entre aquilo que o pastor Jailson já falou no domingo passado, no período dos Juízes, com a história de Ruth, que é a nossa história dessa manhã. Então, quando a gente entende a conexão da história, fica mais interessante. Mas além disso, o meu desejo, o desejo do pastor Jailson, ao pregarmos essas mensagens, é tentar quebrar com uma coisa muito forte no meio evangélico em geral. Não só no Brasil, até fora do Brasil. Quando as pessoas leem o Antigo Testamento, principalmente histórias, narrativas, elas têm a tendência de fazer aplicações se identificando com um dos personagens e dizendo que nós devemos imitar ou não imitar tal personagem. Então a gente pega uma história, o pastor Jailson ilustrou em sermão anterior, a história de Davi e Golias. Aí você diz assim, ok, o que a gente pode ensinar isso para os meninos ou para os adultos? De que nós temos que ter a confiança de Davi e sermos como Davi na luta contra os gigantes desta vida. Alguma coisa assim. Você já ouviu aplicações desse tipo? Elas são muito comuns. O problema dessas aplicações não é que seja errado nós aprendermos com a moral de personagens do Antigo Testamento. Não é errado. Mas às vezes é difícil definir se uma determinada atitude de um personagem é aprovada ou reprovada. Às vezes o autor bíblico não faz juízo. Nem sempre fica claro se isso é aprovado ou não. Além disso, quando a gente se identifica com o personagem, nós perdemos de vista como é que essa história caminha e culmina na pessoa de Jesus Cristo. Por isso o nosso desejo é termos menos aplicações moralistas que só tiram lição de moral e enxergarmos mais salvação divina. Ao invés de a Bíblia ser um guia de boas lições de moral, ela é muito mais do que isso. Ela é o registro da redenção divina na história humana.
E aí, como nós somos redimidos por Deus, certamente Ele mexe na nossa moral. Mas isso vem como consequência, não é o foco principal. Então, esse é o propósito dessa série. E hoje nós vamos estudar, então, um pedaço da história de Ruth. Eu vou contar toda a história aqui, mas eu quero que você, então, abra a sua Bíblia. Em Ruth capítulo 4, nós vamos ler todo o capítulo, versos 1 a 22. E depois vamos expor essa história para que encaixemos na grande história da redenção que culmina na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra enquanto esteve aqui na terra e continua a realizar. Ruth capítulo 4 diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, e a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: Compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: Eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: Compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Eu quero iniciar mostrando como todo ser humano, em alguma medida, esteja ele numa boa fase ou numa fase ruim, é preocupado com o seu nome. É muito comum nós vermos pessoas preocupadas com o seu nome. Com o nome eu não estou falando só do nome que tem. Ah, não gosto de Maria, prefiro Joana, não é isso. É preocupado com a sua reputação. E eu ilustro como é que nós demonstramos nossa preocupação com o nome. Essa preocupação com a reputação move tanto ambiciosos quanto angustiados. Deixa eu explicar. Os ambiciosos são aqueles que querem construir um nome, eles querem fama, eles querem reconhecimento. Então pessoas que estão lutando para crescer na vida, a gente fala, são pessoas que estão lutando para fazer um nome. Só que tem outros que dizem: não estou nem preocupado com isso, mas ele tem preocupação com o nome. Por quê? Porque talvez por causa de alguma dívida, ele diz assim: eu preciso resgatar a minha honra. Ele está preocupado com o nome.
Ele está preocupado em que o seu nome tenha respeito, seja visto como honesto. Então, quer você esteja entre os mais ambiciosos, lutando para chegar num determinado alvo na sua vida, ou endividado, a gente tem uma preocupação com o nome. Bem, essa ideia de preocupar-se com o nome tem a ver com o período dos juízes, que é o período no qual a história de Ruth acontece. No domingo passado, o pastor Jailson expôs sobre como o período dos juízes era um período caótico. Boaz, que aparece na história, e Ruth estão poucas gerações antes de Davi, então a gente deduz que eles viveram no final do período dos juízes. E o final do período dos juízes é o pior. Então, nesse sentido, a história de Ruth é um contraste com Juízes, porque o livro de Juízes é mais ou menos dividido assim. Do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 6, é a introdução do povo que veio depois de Josué. Para quem não lembra da história bíblica muito bem, vou falar uma parte da história bíblica que muita gente conhece. Moisés tira o povo do Egito, anda pelo deserto 40 anos, ele não entra na terra, o substituto dele, Josué, é quem entra na terra e conquista a terra que Deus prometera. Pois bem, Josué foi como Moisés, grande líder. Quando Josué faleceu, não surgiu ninguém como Josué. Então, uma das frases mais repetidas no livro de Juízes é: não havia rei em Israel. Não tinha quem liderasse o povo. Então o povo tinha seus altos e baixos. O livro dos Juízes repete um ciclo de pecado que o pastor Jailson expôs no domingo passado. Um ciclo constante. Às vezes eles estão com o Senhor, porque o juiz está liderando, mas logo depois eles caem em idolatria, se sujeitam a outros, acabam sendo subjugados por outras nações, clamam ao Senhor por libertação, o Senhor traz. E o livro dos Juízes, então, do capítulo 3, verso 7, até o final do capítulo 16, que foi a história que o pastor Jailson contou no domingo passado, tem 13, registra 13 juízes que vão de mal a pior, um fazendo uma bobagem maior do que o outro. E aí no último período de juízes, que é dos versos do capítulo 17 a 21, é a parte mais feia da história. Aí há tanto abuso de moralidade que a terra estava caótica. E o livro termina com aquela frase famosa que é repetida ao longo do livro e muito mais na última parte. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então veja o que o livro dos Juízes está fazendo. Ele está mostrando como as pessoas que faziam o que era reto aos seus próprios olhos estavam tentando fazer um nome, mas estava uma baderna, uma bagunça. Por quê? Porque não tinha rei. Inclusive, uma das coisas curiosas que o livro dos Juízes demonstra é que todas as vezes que ele descreve alguma coisa sobre Benjamim ou sobre a cidade benjamita chamada Gibeá, é ruim. Por quê? Porque de lá é que veio Saul. Quando ele menciona Judá ou a cidade de Belém, lá é bom. Então no finalzinho do livro, ele faz referências a Gibeá, a cidade natal de Saul, e a cidade natal de Davi, Belém, com um contraste muito grande. Em Gibeá, um levita é maltratado. Em Belém, ele é bem tratado. Por quê? Aparentemente o autor de Juízes quer mostrar como o rei legítimo é Davi, não Saul. Saul é o rei escolhido pelo povo, que quer fazer o seu nome. Davi é o rei escolhido por Deus, que concede nome ao povo. Então a história de Juízes prepara a gente para a história da monarquia, para a história dos reinados. E Ruth está nesse contexto. Ruth está no finalzinho do período dos Juízes, antes do período da monarquia. Então eu quero lembrá-los brevemente a história de Ruth, para que a gente se situe para o capítulo que eu li, que é o último capítulo que fecha a história. Ruth é uma história bem conhecida da maioria, eu sei disso. Ela é uma história romântica, bonita, que vai conduzindo até a união de Boaz e Ruth, mas ela tem muitos detalhes interessantes que eu quero destacar aqui. Vamos capítulo a capítulo com uma síntese bem breve. O capítulo 1 conta em suma, de maneira bem sintética, como a amargura encontra lealdade ímpar. A história começa assim: havia fome em Israel. E isso talvez por causa de Deus pesar a mão sobre um povo infiel. Lembra que eu disse que o finalzinho do período de Juízes é um período de caos moral? O que Elimeleque, que é o marido de Noemi, faz? Vamos sair dessa terra. Pegaram visto, foram para um país de primeiro mundo, e lá eles tentaram fazer a vida. Tá? Foram para Moabe porque na terra de Israel não estava dando certo. O que isso demonstra num primeiro momento?
que Elimeleque e Ruth não confiaram na provisão de Deus na terra que Deus prometera. A história começa com gente desconfiada da provisão de Deus. Então, lá vão Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos, Quilion e Malom. O que Noemi experimenta lá? Os seus 2 filhos se casam, mas ela primeiro perde o marido e depois perde os 2 filhos. Ela fica viúva, sem os 2 filhos. E a vida amarga. Então ela diz que Deus trouxe amargura ao seu coração. Ela retrata 2 vezes como Deus havia, no capítulo 1 somente, 2 vezes como é que Deus havia tornado o coração dela amargo. Tanto é que ela tenta despedir as 2 noras, dizendo, eu não tenho mais filhos para vocês, cada um volte para sua família, eu vou voltar para minha terra, porque ela tinha ouvido falar que em Belém voltou a ter pão. Curioso, porque a cidade de Belém significa casa do pão. E Deus voltou a trazer sustento em Belém. Então ela resolve voltar para sua terra de origem, não tem mais razão de ficar lá em Moabe. Então ela tenta despedir as suas noras. Orfa aceita voltar para sua família e para os seus deuses, e Noemi não. Noemi fala, não, de jeito nenhum. Eu vou onde você for. E que Deus pese a mão sobre mim, se eu não morrer onde você morrer. Então, Noemi se mostra uma nora extremamente leal, que vai receber depois elogios tremendos. Por exemplo, no capítulo 4, onde a gente leu, fala, essa nora vale 7 filhos. É uma maneira das mulheres dizerem a Noemi, que embora ela tivesse perdido 2 filhos, ela ganhou muito mais com essa jovem chamada Ruth. Então Ruth e Noemi voltam para a terra na tentativa de obter sustento de Deus. Elas são mulheres num período agrícola que não conseguem simplesmente procurar emprego e se sustentar. Vão voltar para a sua terra e elas têm porções de terra, Noemi tem porções de terra, então vai voltar para tentar sustento. Mas ao chegar em Belém, as pessoas dizem assim, peraí, essa não é a Noemi que ficou 10 anos lá em Moabe? Ela falou, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Deus amargou a minha vida. Então a história começa com uma Noemi amarga. Uma Noemi muito frustrada com o que a vida havia lhe proporcionado. E ela diz que Deus fez isso com ela. Mas ela tinha uma nora leal. No 2º capítulo, nós vemos algo, a maré começar a virar. Então a primeira coisa é que Ruth se dispõe a colher nos campos, e a gente vê a primeira evidência de que Deus está provendo sustento para Noemi e para Ruth. Noemi então envia Ruth vai colher nos campos e ela colhe bastante. Então nós temos a primeira evidência de que Deus está trazendo fartura para quem havia fugido por causa da fome. Mas mais do que isso, quando a Ruth vai colher nos campos, ela corre o risco de ser abusada por homens que não têm uma moral decente, ainda mais no período dos Juízes. E abuso sexual havia acontecido no final do livro dos Juízes de forma horrenda, de forma horripilante. Então, quando ela vai colher num lugar e ela chega nos campos de Boaz, Boaz diz para ela assim, olha, não vá colher em outro lugar, colhe aqui, fica com as minhas servas, porque no outro lugar você pode ser tratada de maneira indecente. E aqui eu garanto a sua proteção. Então no final do capítulo 2 nós temos uma moça que é vulnerável, mas que agora está protegida. Ela vai adquirir sustento, e não só sustento, ela vai estar numa terra estranha, protegida por um bom homem. Boaz se apresenta como aquele que é bondoso, que é compassivo para com pessoas em necessidade. No capítulo 3, Noemi já tem uma ideia mais interessante. Fala assim, é o seguinte, você precisa de mais do que só pão. Você precisa de um marido, você é jovem. Então faz o seguinte, bota aquele perfume, banhe-se, roupa bonita. Você um dia que ele estiver lá deitado, você deita no pé dele. Quando ele conversar contigo, você diz assim, coloque a sua capa sobre mim e venha me resgatar. Faça isso com ele. E é isso que acontece. Quando a Ruth se prepara para se aproximar, porque ela já teve algum contato com Boaz e quer então ser acolhida por Boaz como sua esposa, Boaz traz uma surpresa. Boaz parece ter mostrado interesse por ela. Inclusive ele fala assim, é impressionante o que você está fazendo, porque você não procurou outro jovem. Ele parecia ser mais velho do que ela. Não é? Então ele diz assim, me impressiona você ter procurado em mim, eu não sou uma pessoa que atrairia uma moça como você. Mas isso me impressiona, é mais uma virtude dela que ele admira. Mas ele diz, eu não posso fazer isso, tem um outro resgatador na minha frente.
Então o final do capítulo 3 acaba num suspense. É como se a história romântica tivesse sim, sido bonita, e aí Ruth, será que ela vai casar? E não, tem um outro cara na frente. E na lei de Moisés, havia a chamada lei do levirato. Levirato vem da palavra latina levir, que é cunhado. Que é quando um homem ele falecia sem deixar um herdeiro, o cunhado então tinha essa responsabilidade. Não era um dever obrigatório, mas era uma responsabilidade de manter a linhagem. Alguém tinha que fazer isso. Então tinha ordem. E Boaz disse, eu não sou o primeiro da fila. Tem um outro na frente, mas fica tranquilo, eu vou resolver isso. Quando ele chega em casa, a Ruth chega de volta, a Noemi fala assim, fique certo de que ele é um bom homem, ele não vai descansar enquanto ele não resolver isso. A nossa história começa assim, Boaz querendo resolver essa situação. Então, eu quero fechar a história de Ruth com o capítulo 4, destacando os 3 personagens mais marcantes. Boaz, Noemi e Ruth. Vamos começar com Boaz e vou explicar a história a partir da perspectiva de Boaz. Depois a gente faz isso com os outros 2 personagens. Boaz, então, apresenta a situação assim. Chama no portão da cidade, o lugar em que as grandes decisões eram feitas, legais inclusive. Chama testemunhas, chama o parente e diz, senta aqui. E vai então propor alguma coisa. Agora tem um detalhe interessante sobre tradução. Ele usa uma expressão no hebraico, que é peloni almoni, que na NVI é traduzido como meu amigo. Não é a melhor tradução. Meu amigo é o que a gente fala quando a gente não sabe o nome de alguém e a gente quer ser amistoso, não é? Fala assim, meu amigo, vem cá, ô amigão, não é nada disso que está falando. Na verdade, a expressão é uma expressão pejorativa. Por isso que a Ara traduz por fulano. Talvez uma melhor tradução seria alguma coisa como assim, Zé Ninguém. Por quê? Deixa eu explicar. Porque a história vai se desenvolver de tal maneira que Boaz vai propor algo, ele aceita, você está na frente na fila, e tem aqui, a Noemi vai vender a terra. Na verdade, ela não vendia a terra, ela vendia o uso da terra. A terra pertencia a uma família, e ela ficava nessa família o tempo todo. Quando essa família tinha alguma dificuldade, ela podia vender isso, e a cada 50 anos, no chamado ano de jubileu, as terras voltavam para suas famílias de origem. Então Noemi, na verdade, estava vendendo alguns anos, a gente não sabe quantos, de usufruto da terra, até que o ano de jubileu trouxesse. Mas, presta atenção, tinha um problema. Ela não tinha herdeiro. Então no ano de jubileu, haveria chance de não voltar para ninguém e essa terra ficar para o comprador. Então, isso pareceu bastante interessante para o comprador anônimo. Olha, tem aqui Noemi, está vendendo a terra, ele talvez soubesse que ela não tinha herdeiro. Posso fazer isso, posso ajudá-la. Afinal de contas, posso fazer essa generosidade, não é? Muito interesseiro, é claro. Quando o Boaz fala assim, então, quando você toma terra, você vai ter que casar com Ruth para dar um herdeiro para a família, que seria aquele que tomaria a terra de novo e preservaria na família. Ele falou, não vai dar. Fiz as contas aqui, acho que não vai dar. Tanto é que ele usa no original 2 vezes a palavra eu não posso. Não posso no sentido de incapacidade mesmo, não vou conseguir fazê-lo, para não prejudicar a minha própria família, não prejudicar a minha própria herança. Então o que está acontecendo aqui? Olha só, quem só quis acrescentar ao seu legado, acabou ficando no anonimato. A maneira do narrador mostrar um certo desdém por esse parente é não dando nome a ele. Então passou o Zé Ninguém, e ele foi chamado. É mais ou menos isso que ele está fazendo. Ele está dizendo assim, quem tentou construir um nome, acabou ficando no anonimato. E quem sacrificialmente disse, tá bom, então eu compro. Que Boaz, quando percebeu que ele pulou fora, disse, então, agora vamos fazer o acerto aqui, eu vou comprar a terra. Fique sabendo hoje, as testemunhas todas, que eu vou comprar a terra de Ruth, vou dar para ela aquilo que lhe é devido, e vou me casar, para Noemi, e vou me casar com Ruth. Não é? Quando ele faz isso, ele está disposto a perder. É um investimento alto. Ele está aqui gastando dinheiro para ter a terra. E teria, claro, algum lucro, mas ele teria um investimento muito maior e sabia que essa terra traria algumas outras responsabilidades. Então ele está disposto a perder. E o que ele ganha? Ele ganha uma esposa virtuosa. Interessante, no capítulo 3, verso 11, ele faz referência a ela como virtuosa. Olha lá. Verso 11 diz assim, agora pois minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que é mulher virtuosa. Tem um detalhe interessante que talvez você não saiba, eu não sabia.
Na Bíblia hebraica, os livros do Antigo Testamento são divididos de maneira diferente. E Rute não está no comecinho, logo depois de Juízes, antes de Samuel. Ele está numa divisão no qual ele vem logo depois de Provérbios. Com que capítulo Provérbios termina? Com o capítulo que fala da mulher virtuosa. Então Rute é como se fosse uma apresentação em forma de história de quem é essa mulher virtuosa, do capítulo 31. É por isso que ela não só é a mulher virtuosa do capítulo 31, mas ela traz algo ao seu marido. No capítulo 31 de Provérbios diz que o seu marido é estimado entre os anciãos. Por isso que na bênção que os contemporâneos dizem ali para Boaz, ele fala assim, que o seu nome seja estimado em Belém. Eles estão desejando exatamente isso que a mulher virtuosa lhe proporciona. Um nome estimado por causa da esposa, da família, do Deus a quem ele serve. Então, existe algo muito interessante acontecendo aqui. Deus está mostrando um princípio que Jesus ilustra mais tarde. Que aquele que está disposto a perder a sua vida, ganhá-la-á. Aquele que perde ou que deixa a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, ganha 100 vezes mais de mães, filhos, pais e casas. Porque investir no reino sempre traz riquezas. E é esse princípio que nós aprendemos da história do ponto de vista de Boaz. Mas vamos ver o que Noemi, como é que ela é abençoada nessa história. Noemi tem um retrato diferente. Lembra que ela é a mulher que é amarga, mas a história começa a mudar para ela. No capítulo 2 ela já tem sustento. Mais do que isso, ela experimenta o cuidado de Deus, de tal forma que no final do capítulo 4, uma coisa diferente para a nossa cultura acontece. Ao invés de Rute ser dita como a mãe do menino, diz que Noemi ganhou um filho. Como Noemi? Noemi é avó. Não, mas é o filho de Noemi. O que está querendo dizer ali? É que ela tem um descendente. Aquilo que ela não havia tido antes, porque os filhos morreram sem deixar crianças. Agora ela tem um filho. Ela tem um descendente. Ela tem alguém que vai carregar o nome do marido dela. Ela tem alguém que ela pode dizer assim, a minha família continuou. Então, o que a gente vê do ponto de vista de Noemi aqui? Quem experimentou amargura por causa da fome e das mortes, experimentou do Senhor sustento e descendência. Sabe o que é curioso? Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ir para uma terra que ele mostraria, Deus prometeu duas coisas concretas a Abraão. A primeira, que ele teria uma terra que seria frutífera. A segunda, que ele teria muitos descendentes. O que Deus está dando para Noemi? Aquilo que ela e o seu marido desconfiaram no começo da história. Está trazendo a ela sustento e filhos. Está trazendo a ela as bênçãos que Deus prometera lá atrás a Abraão. Que saciaria a sua fome, traria fartura e traria uma descendência. E é assim que Deus preservaria. E sabe o que é curioso? Quando esse menino nasce, eles dão o nome de Obed. Obed pode ser traduzido por aquele que serve. É como se Deus tivesse, por intermédio daquele menino, servido o seu povo. E Noemi foi servida. Então aquela mulher que aparece amarga no capítulo 1, ela muda o seu espírito no capítulo 4. Ela enxergou o cuidado de Deus para com gente desamparada. Cuidado de Deus para com gente desfavorecida. Mas além da história de Noemi, vamos destacar a terceira personagem, que é Rute. Como é que Rute é tratada nisso tudo? Você tem que lembrar que Rute é da terra de Moabe, e Moabe é uma nação que não começou bem. Moabe é fruto de um relacionamento ilícito das filhas de Ló. Geraram 2 povos, embebedaram seu pai para terem descendência, e um dos povos que descendeu dessa união horrenda foram os moabitas. Além disso, os moabitas não cuidaram de Israel quando estavam peregrinando no deserto. Então tem um trecho de Deuteronômio no qual Deus diz que os moabitas não poderiam aproximar do templo até a 10ª geração. Há uma espécie de maldição sobre os moabitas. E quem é que Deus traz para Belém? Uma moabita. Justo uma moabita. Podia ser assim, vizinha, outro país, mas não, uma moabita. Tinha tanta gente para trazer, eu trouxe uma moabita. Então é como se Deus estivesse contando a história dos samaritanos do Antigo Testamento, trazendo o povo desprezado para ser incorporado ao povo de Deus. Essa aqui é uma versão da parábola do bom samaritano, por exemplo. Uma versão veterotestamentária do princípio que Jesus vai ensinar lá. Então veja só,
A estrangeira que abraçara a terra, o povo e o Deus de Israel. Lembra que ela fala assim para Noemi: teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, onde quer que tu fores irei eu. Então ela compra tudo, ela adota a família, o povo e o Deus da sua sogra Noemi. Então ela abraçou o Deus verdadeiro. E como é que Deus a trata? Deus a resgata graciosamente. No capítulo 2, 3, 4, eu tenho aí nos slides, várias vezes dá a ideia de que o Senhor a favoreceu, ela achou graça. É interessante isso, porque a gente está acostumado a olhar para Ruth como sendo a moça do bem, não é? Ela é a moça assim, que toda sogra gostaria de ter como nora. Mas a história não conta só isso. Ela não narra só as virtudes de Ruth. Trata o fato dela ser uma mulher de um povo desprezado que encontra graça. E graça é favor imerecido, lembra? Então quando diz assim que ela foi favorecida, é porque ela não era merecedora dessas coisas. E o texto repete 3 vezes: foi favorecida, me favoreceste, não é? E ela é incorporada, mais do que só ser aceita no povo, ela é incorporada à linhagem real de Davi e posteriormente do filho de Davi. A única vez que o nome de Ruth aparece no Novo Testamento é na genealogia de Mateus, no qual ela aparece lá como sendo uma das mães antepassadas de Jesus Cristo. Então a história de Ruth é uma história que mostra como Deus cuida dos estrangeiros, dos excluídos, daqueles que são considerados indignos por outros. Então 3 personagens, 3 histórias bonitas com o cuidado de Deus. Mas ao falar tudo isso, eu quero mostrar como o livro de Ruth é um livro de redenção, de resgate. E lembra que essa série é para mostrar o cuidado de Deus, a história da redenção, a maneira como Deus cuida dos seus. Perceba algumas coisas muito bonitas aqui nesse livro. A gente percebe a dinâmica. O que começa com fome vai se tornar abundância, não é? Então Deus leva da fome à abundância, à fartura, da esterilidade, ou pelo menos da falta de ter filhos no começo do livro, para a fecundidade. O livro termina com filhos. Sai do isolamento, ela deixa a sua terra e vai morar numa terra estrangeira, depois ela perde marido e filhos, fica só, mas Deus vai providenciar, como Noemi teria agora comunidade. Ela não só volta, e a própria Ruth, que topa sair de tudo para ir viver com a sua sogra, vai experimentar o abraçar e o receber de uma comunidade. O capítulo 1, capítulo de mortes. O capítulo 4, de nascimentos. O capítulo 1 é de amargura. O 4 é de celebração. Então a história de Ruth é uma história de reviravolta. E todo mundo gosta da história de reviravolta. É aquela parte do filme que você fala assim: que legal, né? É quando o filme fica bom. Que aquela situação desfavorável do começo da história é resolvida e existe redenção. A gente gosta de histórias de redenção. E a história de Ruth é uma história de redenção. Mas eu não estou aqui só para contar as belas coisas de Boaz, Noemi e Ruth. Eu quero falar que tem uma história maior. E aqui a gente começa a entrar no propósito da série em si. O que Deus já está ensinando lá atrás, e isso está explícito no livro. Depois a gente vai falar de coisas que se tornam explícitas e mais claras com o desenvolver da revelação, quando Jesus Cristo vem. Mas a história de Ruth é contada e terminada de uma maneira muito esquisita para nós, mas não para os judeus. A história é bonita, tem todo romance, no final casa e tem filho. Podia terminar ali, sabe aquela parte assim, aquela última cena que você fala, não precisava ter, estragou o filme. Então eles botam uma genealogia de 10 nomes, para quê? Tava bonita a história, terminasse ali com os 2, tendo filho, né? Mas não, tem uns nominhos lá, passando. Você fica assistindo os nomes subindo. Tava legal do jeito que terminou. Por que tem a genealogia? A genealogia é o momento que vai mostrar que a história é maior. Essa história de Ruth não é só sobre Ruth. Essa história de Noemi, que vai de uma mulher amarga, desamparada, isolada, para alguém que tem fartura, comunidade, descendência, é maior ainda do que a história de Noemi. A história de Boaz, um homem compassivo, bondoso, que resgata, é maior do que Boaz. E o autor de Ruth, o autor do livro de Ruth, a gente não sabe quem é, mas ele está descrevendo isso, ele percebe que é maior. E ele, contando tempos depois, vai dizer: essa é a história do rei Davi. Então, perceba, mais do que uma história de fartura e família providas por Deus, essa é a história da provisão de Deus de um grande rei,
quando ainda estavam no período dos juízes. No período dos juízes, as pessoas não têm rei. Lembra? Não havia rei em Israel. Mas no final do período dos juízes, que é narrado na história de Samuel, no primeiro Samuel, o povo começa a sentir a necessidade de um rei, pede um rei, e pede pelas razões erradas. Deus não era contra rei, ele tinha até descrições sobre como é que um rei deveria se portar em Deuteronômio. Então, caso tivesse rei, já havia descrições na lei mosaica. Mas é a motivação que levou o povo a pedir o rei. Eles queriam ser iguais às outras nações que tinham reis, só eles que não tinham. Então Deus fala assim: gente, vocês estão fazendo a coisa errada, vocês estão pedindo pela razão errada, vocês estão querendo ser igual aos outros. Eu dei a vocês muito mais do que os outros podem oferecer. Eles estão demonstrando um coração insatisfeito com Deus, idólatra. Mas num tempo que eles ainda nem pediam reis, Deus já estava preparando o rei. O rei. Não que eles iam escolher. Não o bonitão, aquele altão, Saul, que sobressaía em altura. Todo mundo olhava e falava: oh, que homem vistoso. Né? Bonito, alto, forte. Cara de guerreiro. Não aquele molequinho que botava uma armadura, nem aguentava a armadura. Lembra aquele pastorzinho? Que lutava com funda na mão? Aquilo lá não é rei. Um pitoco. Não dá. Tem que ser um rei assim, robusto, forte, Saul. Mas Ruth já está preparando a história. Está contando a história de um rei maior. De um rei escolhido pelo próprio Deus. É como se a solução para a desordem e infidelidade do tempo dos juízes fosse a chegada de um rei com nome. Tem uma frase que é das mais destacadas aqui. O versículo 14 diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Olha só, o desejo é que o nome deles tenha fama, que ele seja reconhecido como um grande nome. Essa é a oração, essa é a súplica. Mal sabiam elas que seria tão afamado que ele se tornaria o grande rei. Né? Obed teve alguma reputação? Sim, talvez, mas nada como Davi. E tem um outro muito maior do que Davi, descendente de Ruth, que seria o nome acima de todo nome. Se até agora não ficou claro para você, eu vou explicitar uma coisa que eu aprendi estudando essa passagem. A ideia de nome é repetida várias vezes em Ruth, principalmente no capítulo 4. Todo mundo está atrás de um nome. Tem um que não tem nome, tem outro que despreza a sua reputação para ser compassivo e acaba adquirindo nome. As bênçãos são em torno de que Deus traga um nome bendito a eles, e no final termina com um monte de nome. O capítulo 4 tem a ver com nomes. Por isso que a ideia de um nome renomado. Mas veja que eu tenho dito aqui que nossa série é para mostrar e apontar para Cristo. Então, como interpretar histórias do Antigo Testamento? Eu digo aqui, personagens podem apontar para características morais imitáveis, isto é, não há nada de errado em a gente dizer assim: Ruth demonstrou uma lealdade que é digna de imitação. É verdade. Ou Boaz foi muito compassivo e bondoso para com duas viúvas necessitadas. Deus honra isso. Inclusive em Tiago capítulo 1 fala que a verdadeira religião é cuidado dos desamparados, órfãos, viúvas, e se manter puro. Boaz era o exemplo perfeito de Tiago 1:27. Então, nós podemos aprender lições assim? Claro que sim. Não há nada de errado em dizermos que nós devemos imitar a lealdade de Ruth ou a bondade de Boaz. Mas a nossa série não é para enxergar só isso. Eles revelam a redenção divina na história e prefiguram a obra de Deus em Cristo. A gente tem que lembrar que todas as vezes que a gente fala de personagens, a personagem mais destacada em toda a história do Antigo Testamento é o próprio Deus. Ele é a grande personagem. Ele é quem recebe o maior destaque. E nós deveríamos aprender a enxergar isso. Se esse é um pressuposto que nós cremos, então agora a gente tem que aprender como fazê-lo. Como é que a gente enxerga Deus sendo grande personagem por detrás de cada história? E como é que isso aponta, como cada história mostra o cuidado e a redenção de Deus e aponta para a grande redenção operada em Cristo. Então eu quero dar alguns exemplos baseados na história de Ruth. Vamos tentar ver como é que cada um dos personagens que eu já falei, agora nos ensinam coisas sobre Jesus. Como é que Boaz, como é que Noemi, como é que Ruth, nas suas histórias, apontam para a redenção em Cristo. Então, vamos começar com Boaz. Lembra, Boaz é o resgatador, é aquele que finalmente compra a terra, casa-se com Ruth para preservar o nome da família. Boaz aponta para o resgatador, que ao ressuscitar, lembra que Boaz preservou a linhagem, a ideia é que a morte não prevaleceu. O grande resgatador para o qual ele aponta é aquele sobre o qual a morte não prevaleceu.
Ele é o resgatador que, ao ressuscitar, ganha um nome acima de todo nome. Olha que interessante. A história de Boaz é um perfeito antegosto da ressurreição de Jesus. Porque em Filipenses 2, fala que Jesus, sendo o próprio Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma humana, foi servo, sofreu, foi obediente até a morte e morte de cruz. Você fala, uau, que história linda, né? Mas o mais bonito está... Por isso, o texto continua, Deus lhe exaltou sobremaneira, dando a ele um nome acima de todo nome. Por causa do desprendimento de perder a sua vida para resgatar outros, Deus lhe traz a vida e lhe dá um nome acima de todo nome. A história de Boaz é o trailer da história de Cristo. É o trailer da história de Cristo. Ele é aquele que perde a fim de que outros ganhem. Ele é aquele que resgata a fim de poder proporcionar a eles bom nome. E Cristo é claramente apontado nesse personagem como sendo o resgatador que preserva a linhagem e ganha um nome. Olha a história de Noemi. Noemi é a mulher amarga, não é? Que depois vai ser servida por um servo, Obed, o seu neto. Isso aponta para um dos temas mais ricos no livro de Isaías, principalmente. Mas também aparece em Zacarias e em outros lugares, que é a ideia do servo. Jesus Cristo, no Novo Testamento, nos Evangelhos, é conectado com a famosa passagem de Isaías 53, do servo sofredor. Aquele que assume as amarguras da nossa vida, as enfermidades, as perdas da nossa vida, a fim de fazer ou criar um povo. A história de Noemi não é uma história em que ela redime, mas ela é redimida do seu sofrimento por alguém que não foi liberto do sofrimento. Tem um paralelo interessante entre Noemi e Ruth que eu quero ensinar e que vale para você e para mim. Às vezes quando a gente sofre certas coisas como Noemi sofreu, nós temos a impressão que Deus está trazendo castigo, como se o nosso sofrimento fosse expiatório. Estamos pagando pelos nossos pecados. Às vezes a gente até diz esse tipo de linguagem. Estou pagando os meus pecados, né? A cruz está pesada. E acho que talvez Noemi tivesse esse sentimento. Ela diz, Deus me trouxe amargura. Mas a verdade é que ela aprende que Deus nunca trouxe a ela pagamento dos pecados. A misericórdia de Deus que se mostra para com Noemi no restante da história, mostra que Deus ia trazer o peso dos pecados sobre outro, não sobre Noemi. Tinha um outro servo, sofredor, que sofreria amarguras em nosso lugar, expiatoriamente, para que nós recebêssemos herança e fartura. Então a história de Noemi e a maneira como Deus cuida dela, livrando ela da sua amargura, é a história de como Deus manda o seu filho para assumir as nossas amarguras, a fim de prover herança e fartura, que é o que Noemi ganha. O que a gente tem hoje? Nós temos fartura de bênçãos em Cristo Jesus e uma herança que nos está reservada. Deus preserva a terra e Deus nos dá sustento. E a história de Ruth? Ruth é a moabita que é inserida no povo, não é? Jesus tinha fama de ser amigo de pecadores. E amigo de pecadores que fez uma coisa parecida com Ruth. Ruth deixou o seu povo, deixou a sua família, deixou os deuses para ir para uma terra estranha. Tem alguém que também deixou tudo para adentrar uma terra onde ele seria o desprezado. Para quê? Para colocar você e eu na família dele. Então, Ruth é apenas um vislumbre pequenininho de alguém que está disposto a deixar a zona de conforto e entrar num lugar de desprezo, a fim de criar uma família. Cristo Jesus é aquele que faz isso com Ruth. Ele recebe pecadores, ele era famoso por conviver com meretrizes e publicanos, os desprezados de Israel nos seus dias. E ele fez isso com Ruth. Um amigo de pecadores adentrou uma terra estranha quando ele se humilhou. Uma terra no qual ele era desprezado, a fim de adotar desprezados. Ele foi desprezado em seu lugar, a fim de que eu e você tivéssemos família, fôssemos aceitos por outros. Portanto, eu quero caminhar para o fim, mostrando como tudo se conecta com Jesus Cristo, tudo aponta para a cruz de Cristo. E eu vou terminar relembrando a história de Ruth. Olha só, no capítulo 1, nós temos o quê? A desamparada encontrando amparo. E a história da Escritura inteira é de que todos os desamparados só encontram amparo em Cristo Jesus. O capítulo 2
Conta a história da estrangeira que encontra graça. Que melhor exemplo do que nós que não somos o povo, etnicamente falando, escolhido de Deus. Nós somos o estrangeiro que Deus enxertou na oliveira, graciosamente. Essa é a linguagem de Romanos 11. Nós fomos os estrangeiros que foram trazidos para dentro do povo. No capítulo 3, nós temos a viúva que encontra um marido. Ele ainda não pode casar, mas ele topa casar com ela. E a história bíblica inteira é de que Deus nos trouxe de um contexto de tristeza para encontrar um marido leal. Um marido que é fiel à sua esposa, até quando a sua esposa é desleal para com ele. A história do capítulo 3 é uma história que culmina em Jesus Cristo. E no capítulo 4, todos conseguem um nome. E é assim que nós conseguimos um nome, em Cristo Jesus. Então o meu ponto é mostrar como cada trecho da história de Ruth aponta para Jesus Cristo. E eu quero concluir com algumas aplicações, pensando no nosso contexto. E eu creio que nós podemos aplicar as escrituras de maneiras diferentes. Então hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente de outras mensagens e outras séries. Eu coloquei o tipo da aplicação na frente, para você ver como você pode aplicar as escrituras de maneira diferente quando você está estudando a Bíblia com a sua esposa, seu marido, com os seus filhos, ou num estudo bíblico em casa. Às vezes você pode aplicar de forma a instruir. Instrução é aplicação. Quando nós aprendemos alguma coisa, nós recebemos a aplicação, a palavra de Deus fala conosco. E como é que nós podemos ser instruídos hoje? Não se detenha em uma peça do quebra-cabeça. Uma das coisas que a gente deve instruir, você pode instruir aos seus filhos, aos seus amigos, às pessoas com quem você tem a chance de estudar a Bíblia com eles, é que quando a gente aprende uma história pequenininha, a gente não se detém naquela história. A gente tenta encaixar aquela peça na figura do quebra-cabeça que a gente tem diante de nós. Quem monta quebra-cabeça sabe que normalmente você monta olhando para a referência. A ideia é que a gente não tire os olhos da referência, da imagem total do quebra-cabeça. Esse é um aprendizado importante, para que a gente não leia a Bíblia daquele dia, dizendo assim, li 1 capítulo, 2 capítulos, ou seja lá quantos capítulos eu resolvi ler, e acabou. E essa história ficou desconectada da grande história. Então aprenda a pensar assim, Deus, como é que isso revela o teu cuidado redentor na vida do teu povo? Essa é uma maneira importante de fazer-nos ler a Bíblia sempre, olhando para a grande história, para o grande quebra-cabeça. A segunda coisa é que esse tipo de mensagem deve despertar a nossa devoção. Essa é uma segunda maneira da gente aplicar as escrituras. Alegre-se pelo nome que você recebeu. Você tem uma coisa preciosa aqui, eu quero que você entenda isso. Quando você conversar com pessoas que estão tentando fazer um nome, lembra que eu falei no início? Ou livrar o seu nome sujo, ou ganhar uma reputação, um reconhecimento, lembre para ele que isso não é a sua luta, porque você já recebeu o nome. Inclusive essa é uma das coisas mais bonitas da Escritura, sabia? Lá na famosa história da Torre de Babel, diz que eles estavam construindo aquela torre porque eles queriam fazer o seu nome. E uma das coisas bonitas da Escritura é que o cristão não faz o seu nome, ele recebe nome. O seu nome você recebeu. O cristianismo ensina que nome é recebido, não é feito. Isso deve fazer a gente se alegrar em Deus. Porque se eu tenho um nome, e eu tenho, um nome chique inclusive, um nome que eu carrego onde eu vou. Se eu tenho esse nome, eu recebi, eu não fiz. Eu não cheguei lá. Ninguém pode dizer assim, ele fez o seu nome. Não fiz. Eu recebi. Eu tenho essa grande fama porque eu recebi um nome. E a minha devoção é para com aquele que me deu esse nome. E que me deu boa imagem diante dos homens por causa do nome acima de todo nome. E por último, qual é a nossa ação ao sairmos daqui? Ajude os preocupados a não buscarem nome. Saia hoje conversando com quem está na sua cabeça. Você fala assim, eu preciso conversar com o fulano. Ele está atrás de fazer um nome. A busca dele é em vão. Eu preciso falar para ele, para, deixa eu te ensinar uma coisa. Nome a gente não faz, nome a gente recebe. Eu queria te falar do nome acima de todo nome. Escuta aqui, senta aqui um pouquinho. Saia daqui disposto a mostrar para eles que a busca da sua vida não é fazer um nome. A luta da sua vida não é ir atrás de um nome. É porque você já recebeu. A vida fica muito mais leve quando nós somos chamados pelo nome de Cristo. Então ajude os preocupados a não buscarem nome.